Turminha do terceiro, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tenham conseguido fazer as atividades propostas na aula passada, né? Vamos lá? Nós vamos entrar agora no assunto que diz assim, ó. Nós estamos vendo grupos vertebrados, nós já vimos os répteis, os peixes, os anfíbios e as aves. Vimos também os mamíferos. Só que dos mamíferos, nós vamos falar um pouco mais agora referente a nós, seres humanos, né? Então, nós estamos lá na página 152, tá? Que diz isso aqui, ó. Fases da vida. Vocês sabiam que a nossa vida, ela tem fases, né? Desde o nascimento, desde lá do nascimento, quando o bebê é formado, né? O nascimento, aí começa uma fase, depois vem outra fase. São distribuídas, a nossa vida, ela tem 4 fases, tá? Eu vou estar falando um pouquinho para vocês de cada uma delas. Então, ó, peguem aí o livro, página 152, tá? Eu vou falar assim, o que eu vou falar agora está no livro, tá bom? Fases da vida, página 152. Ok? Vamos lá? Então, ó, digamos que nós temos, né, a primeira fase, que é a fase da infância, tá bom? Então, ó, ela começa lá do 0, né, até 10 anos. Então, você ainda é uma criança. Muitos falam, eu já não sou mais, eu sou um adolescente. Não, né? Então, a infância. Como que funciona a infância, né? Primeiro, começa lá, né? O ser humano passa por diferentes fases. Quando é ainda um feto, né? Que está dentro lá do útero da mamãe, ele recebe oxigênio, alimento, tudo através do sangue da mamãe, que é o cordão umbilical, tá bom? Aí depois de 9 meses, o neném nasce, né? E quando esse neném nasce, vocês... Ai, mas eu não sou uma neném, professora, mas você precisa de cuidados, né? Você consegue já fazer tudo sozinho, resolver a sua vida sozinha? Sozinho? Não, tem que ter o pai ou a mãe, ou o responsável aí com vocês, né? Então, nós chamamos essa aqui, ó, primeira infância, tá? Então, ó, de 0 a 10 anos, aí tem lá os pais ou responsáveis. Por exemplo, quando o bebê nasce, todo cuidado, quem é que cuida? A mamãe ou o papai, mas geralmente é mais a mamãe, porque é a mamãe que dá leite materno, né, que faz a alimentação, os cuidados com a higiene, o banho, troca de roupa. Porque quando é bebê, ele não sabe falar, ai, tô com dor, tô com fome. O que que ele faz? Ele chora, né? E na fase da infância é onde que o neném começa a desenvolver, lá com 1 aninho ele já começa a andar, já começa a mexer, já começa a falar as primeiras palavrinhas, aí o vocabulário vai aumentando, né? Vai aprendendo coisas novas, então tudo isso é nessa fase. E na fase da infância, além da alimentação, né, que tem que ser uma alimentação saudável, tem a parte da higiene, que é cuidar, dar banho, trocar. Outro ponto muito importante, ir ao pediatra, tomar a vacina. Por que tem que tomar aquele monte de vacina quando o bebê nasce? Já lá no hospital ele toma, e depois 15 dias, 3 meses, até 5 anos ele tem que tomar vacinas para se proteger contra as doenças, tá? Então, existem vários tipos de vacina, né? Cachumba, sarampo, um monte de vacina que a criança ela tem que tomar. A gotinha lá, que fala, vai tomar gotinha, se for vacina eu não quero, tem que tomar, tá? Que isso é muito importante para proteger. E tem a fase
né? Então, vou colocar aqui, ó. Os pais são responsáveis pela alimentação, né? Quando o bebezinho, assim que ele nasce, em 3 em 3 horas ele quer mamar. Tem criança ainda que mama mais, hein? De menos horas, né? Aí começa a dar papinha, frutinha, suquinho. Tudo isso quem é responsável são os pais, até hoje, né? Pra você comer, o papai, a mamãe, alguém tem que, a vovó tem que cozinhar, hein? Pra vocês comerem. Alguns já conseguem ir pegar sozinho, mas com a supervisão de um adulto. Aí tem aqui a higiene, né? A vacina, que são os cuidados aos médicos. E a escola, né? E outros cuidados que tem que ter na infância. Aí depois fala, opa, até 10 anos, que legal. Aí a outra fase é a fase da pré-adolescência e adolescência, tá? Que começa lá por meio dos 10 anos, ok? Então, nessa fase de pré-adolescente, que é dos 10 aos 13, né? Depois tem adolescência que começa lá para os 13, vai até os 18, 19 anos, que é a fase de mudanças. É uma fase em qual vocês vão mudar bastante, né? E geralmente nessa fase tem uns que gostam muito de dormir, tem tudo descontrolado, alimentação, mas tem que tomar cuidado, né? Em referente a isso. E as meninas têm mudança no corpo, os meninos também, tá? Essa nós chamamos a fase de adolescência, que vai dos 10 aos 19 anos. Lembrando que dentro dessa fase, como na fase da infância, né? Também tem várias outras, por exemplo, aqui tem a fase do bebê, da primeira infância, da segunda infância e assim vai. E aqui adolescente também, tá bom? Então, nessa fase aqui que os meninos desenvolvem, as meninas, geralmente as meninas se desenvolvem mais rápido, né? Começam os meninos ter aqueles fiapinhos, né? No rosto de barba, de pelinho, né? Aí vem as meninas, também tem mudança no corpo, na voz, tá? Essa é a fase de adolescência. Aí, depois de tudo isso aqui, vem a fase adulta, que todo mundo é doido para chegar nessa fase, mas quando chega, quer voltar para a fase infância, né? Mas faz parte, a gente não pode voltar, a gente tem que seguir em frente, ó. Então, a fase adulta, ela começa lá aos 21 anos. Só uma observação, nessa fase aqui do 19, que é o pré, que é a adolescência, né? Aqui, ó, você sabia que você já vai poder votar com 16 anos, com 18 anos você já vai ser responsável por você. E na fase aqui, ó, de adulto, geralmente a pessoa já trabalha, a pessoa já tem responsabilidades, né? Alguns já conseguem sustentar financeiramente, já não precisa da ajuda do pai e da mãe. Alguns já estão formados, já tem uma profissão. Isso não tem problema. Tem alguns que conseguem logo, outros já falar, eu quero ser, por exemplo, muitos de vocês já falaram que querem ser médicos, querem serem advogados, querem ser dentista. Tem alguns ainda que estão aí ainda em busca do que quer ser, né? Mas, ó, então nessa fase adulta, geralmente a pessoa já trabalha, ela já tem responsabilidade, ela já se formou, né? Se formam. E muitos, lembrando, cada fase adulta, gente, não é 21 anos, é 22, 23, 24, 30, 40, 45, né? 50, essa é a fase adulta, tá bom? Já tem famílias, né? Já tem lá a sua casa, alguns já têm filhos, tudo isso na fase adulta, tá bom? E depois da fase adulta, vem o quê? A velhice, né? A fase velhice, que hoje em dia mudou muito. Antigamente falava assim,
Os velhinhos não fazem nada. Hoje, a geração que a gente fala a terceira idade, eles estão ativos, né? Eles vão pra... tem aula de dança, vão em academias, mas eles têm também as suas limitações, tá bom? Já, o que acontece nessa fase adulta, ou velhice? Geralmente já é aposentado, ou tá se aposentando, já trabalhou muito, né? Já formou família, e nessa fase da velhice, que a gente pode chamar aí também a terceira idade, os cabelos já ficam brancos, né? Ó, tô com o cabelo branco, mas não tô na velhice não, hein? Ó, tá? Muitos começam cedos, tá? A pele começa já a ficar um pouquinho enrugada, já não tem aquela disposição, mas ainda são bastante ativos, tá bom? E essa daqui, então essas são as nossas 4 fases que nós temos, tá? Que o ser humano ele tem, que é a infância, o nascimento, a infância, aí vem a pré-adolescente, adolescente, depois vem a fase adulta, onde que você vai constituir sua família, vai ter uma profissão, vai conseguir aí alcançar seus objetivos, e tem a fase da velhice, tá bom? Então eu quero que vocês agora, depois que eu falei que eu não fiquei lendo muito o texto, tá? Que vocês têm aqui, ó, numa página 153, 2 questões para responder a 12. E na página 154, ó, presta atenção. Na página 154, tem lá para casa, que é para vocês fazerem também, tá? Página 154, 155, que são perguntas relacionadas ao tema que nós trabalhamos. 157, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiu, nós vamos ter aí os nossos chats, o qual que é as aulas online, que nós vamos conseguir tirar a dúvida. Beijo no coração, até mais.